Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal. Mais uma vez, vamos juntos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, 40º dia da leitura da Bíblia. Uau! Estamos concluindo o livro de Jó. Já foram 40% do nosso lindo projeto. Você chegou até aqui, parabéns para você. E vamos juntos agora, a partir de amanhã, iniciaremos Salmos. Aí a coisa flui, que é uma maravilha. Daqui a pouco, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí segue. Vai ser bênção de Deus. Vamos juntos, então, a partir hoje do livro de Jó, e é capítulo 30. E nós vamos concluí-lo neste momento. Mas antes eu quero orar com você. Querido Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos em Ti, louvando, exaltando, glorificando o Teu nome. Fica conosco, Senhor, fala conosco, que as Tuas palavras sejam, ó Deus, cada dia mais cravadas, fixadas em nossos corações. Te louvo, Senhor, por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Abençoa o Teu povo. Amém. Jó, capítulo de número 30. Diz assim: Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me servirá a força de suas mãos? Se eles são homens cujo vigor já desapareceu, enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas, se desola, apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas, gritam-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas de terra e das rochas, uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra contra mim, prepara o meu caminho de destruição, arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se resolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição se apoderam de mim, a noite perfura os meus ossos e o mal me corrói, não descansa. Pela grande violência, o meu mal está desfigurando a minha força. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me contendes. Estou de pé, mas pelas ovelhas, mas apenas olhas para mim. E como a força da tua mão, com a força da tua mão me atacas, tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada de todos os vivos.
Não é fato de um montão de ruína um homem estenderá sua mão, e de sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz, me veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar. O dia de aflição me sobrevém. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Jó 31. Fiz uma aliança com os meus olhos, e não olho para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima e da herança recebida do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se meu pé se apressou para o engano, Deus me, Deus me pesa numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Os meus passos se desviam do caminho, e se o meu coração segue meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então os que comam, que então os outros que comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher, se fique rondado à porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais de outro homem, e que outro se deite com ela. Pois se eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamam contra mim, então o que eu faria quando Deus se levantasse do tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe não os fez também a eles? Ou não é mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se tivesse o que se retivesse o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas expressassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com o órfão, porque desde a minha mocidade eu os criei, somos como se fôssemos pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa, eu notava que era necessitado e não tinha com que se cobrir, e ele não me agradeceu do fundo do coração. Quando eu aquecia com lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha apoio dos juízes, então que o omoplata caia do meu ombro, e que o ombro seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro fino, você é minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava ao seu resplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que
está lá em cima. Se alegrei com a desgraça do que me odeia, se exultei quando o mal o atingiu, eu não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram: quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu calasse e não saísse à porta. Quem me dera eu tivesse quem me ouvisse, eis que minha defesa assinada, que Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro e o poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me apaixonaria dele, se a minha terra clamar contra mim, se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, se eu causei a morte aos seus donos, se ela que ela produza espinho em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Jó capítulo 32. Aqueles três homens pararam de responder Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os três amigos de Jó, porque, mesmo não tendo o que responder, eles condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando ele ouviu que aqueles três homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem. O sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. E os de mais idade não são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer, e também eu darei minha opinião. Eis que esperei que vocês falassem, e dei ouvidos às considerações, enquanto quem sabe buscava o que dizer. Dei atenção ao que dizia, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder os seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, eu não lhe responderei com palavras que vocês usaram. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes palavras. Será que devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu me Também eu, de minha parte, vou responder e darei minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odre novo prestes a arrebentar. Permita, pois, que eu fale para poder desabafar, abrir os lábios e responderei. Não Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém,
porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria ao meu Criador. Jó 33. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua, meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, os meus lábios proferem o puro saber, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você, também fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Na verdade, você falou diante de mim, eu ouvi o som das suas palavras, dizendo: Eu estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Pretendeu os meus, Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisto você tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de todo modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes sela as instruções, para afastar o ser humano dos seus planos, livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de pensar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com, com incessante aflito em seus ossos, de modo que abomina pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne se via agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte, a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livra-o para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta dos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a tua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reduzir da cova sua alma, ele ilum, e iluminá-lo à luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês que são instruídos, escute o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam iniquidade e anda como homens perversos. Pois Deus, de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus,
Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois Deus retribui ao homem segundo a sua obra e paga cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal, o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito, o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isso, dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria a um príncipe, aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra das suas mãos. De repente morrem no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam mal e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos de homens e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombras profundas o bastante onde os que praticam a iniquidade possam se esconder, pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios e à vista de todos, porque se afastam de Deus, não quiseram comparecer nenhum dos seus caminhos, e assim fizeram com que o grito dos pobres subissem até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se cobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos, das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar, ensina-me o que não consigo ver, se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você quer, diga o que você sabe, fale. Os homens de os homens que têm entendimento me responderão. Os sábios que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois o seu pecado acrescenta rebelião entre nós. Em tom de zombaria, bate palmas, multiplica suas palavras contra Deus. Eliú disse mais: você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz: de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você, aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de Deus. Se você peca, que mal custa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízos poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele, ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer o mal ao homem, a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz onde Deus está, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que nos animais da terra,
e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém, e ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Jó, ainda que você diga que não vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, você abre sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Eliú seguiu falando e disse: Mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe, atribuirei a justiça do meu Criador, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de vocês é o Senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Eis que é grande a sua força, sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça dos aflitos. Deus não tira os olhos dos justos, pelo contrário, os assenta ao trono como reis para sempre. Eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões que os mostram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam com a iniquidade. Se os ouvirem e servirem, acabarão seus dias em felicidade e seus anos de delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira e, quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Pedem a vida da sua mocidade, morrem por entre os prostitutos culturais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você. Deus procura tirar da angústia, ele leva para um lugar espaçoso em que não há aperto, para o conforto e para a mesa, cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não leve a zombar, nem perverta, permita que a grande quantia do resgate o desvia. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias, todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da angústia? Não suspire pela noite em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe proveu o seu caminho? Quem pode lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas, as pessoas contemplam de longe. Eis que Deus é grande, não podemos compreender. O número dos anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas das águas que se que de seu vapor destilam em chuva e que a qual as nuvens derrama e goteja sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ela como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam na sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Eis que por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância, enche as mãos de relâmpago e os arremessa contra o adversário. Fragor de tempestade dá notícia a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Jó 37. Diante disso, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus,
o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois destes, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a tua voz. Com a tua voz, Deus troveja maravilhosamente, ele faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos, que para que reconheçam as obras dele. Os animais entram em seus esconderijos, ficam nas suas cavernas, e nas recâmaras saem as tempestades, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e a uma grande extensão de água congela, carrega carrega de umidade as densas nuvens do meio delas e irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma ou outra direção, para fazer tudo o que ele ordena sobre a superfície da terra. De tudo isso ele faz vir para a disciplina e convém à terra, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Dê ouvidos a isto, Jó, para e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens ou como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens ou sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer diante a ele, porque nós, envoltos de trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizer isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu. Uma vez passado o vento que deixa limpo, do norte vem ao áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas temem. Ele não olha para os que o julgam sábios. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Jó, capítulo 38. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos do homem, pois eu lhes farei pergunta e você me responderá. Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que estão firmadas suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu seu ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhes tracei limites, eu lhes pus ferrolhos e portas e disse: Até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordem à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que arrastasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo.
De tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retido a luz, o braço levantado para ferir, de se quebrar, para ferir se quebra. Se você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo abismo, será que você, será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu as portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E qual as trevas, onde é o seu lugar, para que você conduza seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido, e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve, ou viu o reservatório do granizo? O que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz? Ou onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu os canais para o aguaceiro, ou o caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém, e nos lugares desertos onde ninguém mora, dessedentar a terra deserta e assolada, para fazer crescer o renovo da erva. Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, a superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes dos sete estrelas ou soltar as cordas do Orion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a Ursa Mor com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e lhes digam as suas ordens? Quem pôs a sabedoria no coração e deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem pode desejar para que o pó se transforme em massa sólida, ou torrões se apeguem uns aos outros? Será que você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e ficam à espreita das suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo quando os filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Jó 39. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhotes, ou cuidou das corças quando dão as suas crias? Ou sabe o tempo do seu parto? Eles se encurvam para terem seus filhotes e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhes dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Se ele ri do tumulto da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto com a sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas, ou irá atrás de você para desfazer os torrões
nos campos do vale, você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem, ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e recolherá a sua eira? A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. Se esquece de algum pé e pode esmagar, ou que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza seus filhotes, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso você foi quem por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva do vale, satisfeito com a força, e sai ao encontro dos inimigos, zomba do medo e não se empata, não se curva por causa da espada, sobre ele balança e aljava, cintila e lança, e o seu dardo, com ímpeto e fúria, vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. E cada toque do clarim se diz avante, cheira de longe a batalha. O grito dos comandantes do alarido de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que não. Será que é pela inteligência que você não tem o que o falcão voa? Estendendo as suas asas para o sul, ou é por uma ordem que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco onde faz a sua morada, no alto dos penhascos, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhotes chupam sangue onde há mortos. Ali está os, ali está. O Senhor disse mais. Jó, capítulo 40. Será que alguém que usa de censuras poderá distinguir com Todo-Poderoso? Discutir com Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. De que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei, e não direi mais nada, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó e disse: Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar como a voz, como ele troveja, torne-se então de excelência e grandeza, vista-se de majestade e glória, derrame as torrentes da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os, sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os ímpios no lugar onde estiverem, cubra-os todo no pó, prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dará vitória. Complete agora, contemple agora o Bemote e o que eu criei junto com você, o que come capim com boi. A força dele está nos seus ombros e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro e os tendões da sua coxa estão
entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é, ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu da espada. Na verdade, os montes lhe produzem pastos onde todos os animais selvagens se divertem, deita-se debaixo das árvores de lótus, se esconderijo no esconderijo da lama dos meios dos juncos, as árvores de lótus se cobrem das suas sombras, os salgueiros de ribeiros o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode acompanhá-lo quando ele está olhando? Ou que meter ou lhe meter um laço pelo nariz? Jó 41. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua em uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará algumas súplicas? Ou falará alguma palavra branda? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo em uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda ou irá reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher os arpões de arpões a pele dele ou cravar fisgas de pescar na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra se só de vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso? Ou quem penetrará a dupla couraça? Quem abrirá as portas da sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror, e as fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que a segura, e um tal ponto que se junta a outra, que entre eles não passa nem o ar. Eles se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser preparadas. Cada um dos seus espinheiros faz resplandecer a luz, os seus olhos são como raios de amanhecer, a sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede a fumaça, como de uma panela fervente sobre os juncos de chama, o sopro dele acende o carvão, a sua boca saem chamas e no seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero, as suas partes canudas são bem pegadas entre si, todas as fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele se irrompe, ficam como que fora de si. Se golpe de espada o lança, isso não tem efeito algum. Ele mesmo
E o mesmo vale para a lança, o dardo, a flecha. Para ele o ferro é como palha, o cobre como pau podre, e as flechas não fazem fugir. Para ele as pedras das fundas se transformam em palha, os postes são para ele como talos de capim. Como atingem a lança, ele dá risada. Debaixo dentre ele tem escamas pontiagudas, arrastas sobre a lama, com um instrumento de debulhar, leva as suas profundezas, o ferver como panela, torna o mar como caldeira de unguento, deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma caldeira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto. O rei, ó, é rei sobre todos os orgulhosos. Jó 42. Então Jó respondeu e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: Quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conheci só de ouvir, mas agora eu olho, os meus olhos veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: A minha ira se acendeu contra você, contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito, o que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até meu servo Jó e ofereçam um holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não o trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o Temanita, Bildade, os Suitas, o Faro Namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha. Então vieram a ele todos os irmãos, todas as irmãs, todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou muito o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda, Késia, a terceira, Querem, a Puque. E toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. O seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu filhos e filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Assim, Jó morreu após uma longa velhice. Glória a Deus por essa leitura, por esta oportunidade que Deus tem nos dado. Querido Senhor, graças te dou, Senhor Jesus Cristo, porque tu és bom e maravilhoso, justo e reto sobre todas as coisas. Pai amado, te agradeço, Senhor. Fica conosco. Dê um dia abençoado para os teus filhos. Abençoe as suas famílias, seus projetos e tudo que eles têm. Amém. Deus te abençoe.